Muito boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindas. Hoje é a nossa primeira aula do componente curricular Química Orgânica 1. Eu sou o professor Bechara, sou professor de Química do IFSC. Alguns aqui já até tiveram disciplina comigo, já dei trabalho para alguns estudantes aqui. E queria deixar claro que aqui é uma turma de professores em formação. Então, além de química, eu vou tentar passar para vocês um pouco de experiência de sala de aula, de chão de escola, e ao longo do semestre eu quero ir trocando essas experiências com vocês. Espero conseguir contribuir da melhor maneira possível, tá? Eu vou fazer uma rápida apresentação da disciplina, vou comentar também muito rapidamente sobre o SIGA, o nosso planejamento, o plano. Vou fazer algumas perguntas a respeito das expectativas de vocês. A Iliana acabou de chegar agora. Boa noite, Iliana. Seja bem-vinda. E depois a gente vai iniciar a nossa aula. Legal? Então, vou compartilhar minha tela aqui, gente. Só um instantinho, está carregando. Pronto, legal, legal. Compartilhou. Vou mandar aqui para vocês, aqui no nosso chat, vou mandar um link do Mendes. Gostaria que vocês acessassem. Vocês vão responder para mim uma, duas ou três palavras ou frases bem curtas. Quais as expectativas de vocês com o componente curricular Química Orgânica? Vocês conseguiram perceber o link aqui? Está visível para vocês? Eu estou acessando. Legal. Boa noite, Thiago, seja bem-vindo. O Thiago entrou agora, eu vou colocar o link de novo, senão ele não consegue ver. Thiago, dá uma acessadinha nesse link aí, por favor. Beleza, aqui eu quero... Como é que você está, querido? Quero Tranquilo. que você responda aí para mim quais são as expectativas ou qual a expectativa em relação a esse componente. Beleza. Podem falar livremente. No final, eu vou guardar aqui, vai surgir uma nuvem, né? E eu vou guardar e mando para vocês. E depois, no final da disciplina, a gente vai rever e vamos tentar identificar se nós atingimos essas expectativas de vocês. Aqui também está visível o código. Opa, começou a aparecer aqui, olha. Conhecimento, aprendizagem, discussões, aprofundar, recordar conhecimentos, legal. Podem falar o que vocês quiserem, o que o coração de vocês estiver mandando, tá? Tudo muito anônimo, então não vai comprometer nada. Olha lá, está crescendo a nossa nuvem, legal. Olha, facilidade, realizar, revisão, maior aproveitamento, bacana, legal. A ideia do aproveitamento, a ideia do conhecimento, a ideia da aprendizagem, isso é muito show. Crescendo. Olha, ENAD, boa, já tem gente pensando no ENAD aí, muito legal. Aprender sobre reações, bacana. Começou a crescer a palavra conhecimento, então acho que ela foi repetida. Revisão, discussões, show. Relembrar conteúdo, novos conhecimentos, bacana. Revisão, revisar, vincular conhecimentos, perfeito. Beleza. Nossa nuvem está crescendo, né?
Ah, Felipe, entrou agora. Seja bem-vindo, Felipe. Não tem problema, não. Poxa, você tá meio doente, cara. Melhoras, tá? Se você tiver em condições de assistir a aula, de acompanhar, Luiz, fique à vontade. Se não, depois você assiste ao link gravado. E a Gil já colocou de novo aqui, o link do Mente. Obrigado, Gil. Eu ia te dar meio ponto, mas aí não, tem que dar para todo mundo, então só obrigado. Valeu. Não, tá tranquilo, prof. Vou participar sim. Eu sou o Luiz. Tô Beleza, meio Luiz. doente da chuva e tal. Meio. Ah, cara, então se cuide que nessas épocas de pandemia a gente fica logo preocupado quando alguém fala que tá doente, né? Olha, a Gil deu uma risadinha aqui. Bom, show de bola. Galera, então a gente, ó, essa nuvem vai ficar aqui pra gente, tá? Depois eu vou gravar, vou salvar essa nuvem, mando no grupo do Whats e a gente vai seguindo. Só uma pequena observação aqui, apareceu sobre aprender sobre reações, tá? Essa parte da disciplina de química orgânica, ela é um pouco mais estrutural e menos sobre reatividade. Na Química Orgânica 2, aí vocês vão aprofundar um pouquinho mais em relação às reações orgânicas. Esta disciplina, Química Orgânica 1, é apenas uma introdução às reações, tá? O foco maior é estrutural. Beleza. Pode dar meio ponto no estágio, tem gente interessada aí, entendi. Então, vamos lá. Galera, essa aqui é a plataforma, o Siga, do jeito que vocês já devem ter visto lá. Vou comentar aqui um pouquinho. Aqui é a nossa mensagem, né, de boas-vindas, a mensagem de entrada, tem um link, esse link vai ser permanente do nosso encontro, tá bom? Toda semana vai estar aqui o link da aula permanente. Também o link para entrar no grupo do Whats, vou manter esse link aqui, vou procurar não atualizar. E aqui tem a organização dos conteúdos que serão abordados nas aulas. Quem quiser, já pode ver o que aqui tem e já pode ir antecipando. Na aula de hoje, vai ter a apresentação do plano, que é o que estou fazendo agora, e os capítulos estudados serão esses aqui descritos. Introdução, representação dos compostos, orbitais, hibridização, tal. O que eu coloquei aqui para vocês? Aqui tem um texto base, eu vou até abrir aqui, é um PDF do livro da professora Paula, de Química Orgânica, um livro muito bom, tá? Vocês podem também baixar esse PDF para vocês, ele está liberado aqui, essa aqui é uma versão de domínio público, então não tem problema de plágio, cópia, não sei o que, pode baixar. Aí ele tem aqui a parte introdutória da química, e no final do arquivo, eu anexei nesse PDF, o arquivo aqui tem as questões e tal, e eu anexei a resposta de algumas questões selecionadas, não todas, mas algumas que a autora selecionou no livro. Então, você vai ver aqui que é só a última página, tem todas as questões selecionadas do capítulo 1, um pedacinho do capítulo 2. Quando eu for postando, à medida que eu for postando os capítulos para a gente, eu vou sempre procurar anexar essa página com as respostas. Tem também aqui na nossa plataforma os slides que eu vou utilizar hoje. Esses slides eu vou mostrar daqui a pouco e tal, vai servir de base para a nossa sequência de aula, mas eles já estão disponíveis, vocês também podem baixar. E aqui tem um link de uma videoaula minha sobre o assunto de ligações covalentes, para a gente poder fazer um lembrete de como é que se forma a ligação covalente, que é um tema importante para a aula de hoje. Aí você vai seguindo aqui e tem toda a programação já de todas as aulas até o final do nosso semestre, que vai ocorrer para a gente no dia 14 de março. Legal? Fiquem atentos, por favor, à data das avaliações. A data das avaliações. As avaliações estão programadas principalmente para essas datas que estão relacionadas a aulas extras nos sábados. Só que as avaliações elas vão ser feitas por meio de um questionário no Siga. E sempre que aparecer o questionário, ele não vai ficar disponível um único dia. Eu vou colocar mais de um dia. Então, assim, nós vamos ter uma aula na segunda-feira, dia 22. Bacana, legal. Tudo bem. Aí, quando terminar essa aula aqui, vai ser o conteúdo para a primeira avaliação, até a aula 5. Legal, né? Bacana. Aí, quando for no dia 23, já vai estar disponível o questionário no Siga.
e você vai ter entre 23 e 27 para responder. Então, vai ser sempre assim. As datas das avaliações, elas vão culminar num sábado, mas você pode responder na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, o momento que você tiver disponível, tá bom? Então, fiquem atentos para as datas das avaliações, mas a gente vai comentando ao longo do semestre. Aqui, nessa distribuição, estão alguns sábados que a gente vai precisar, que é para completar a carga horária total do semestre. Alguns sábados a título de aula extra, legal? E todo o conteúdo previsto na ementa da disciplina está distribuído ao longo dessas aulas. Então, nós vamos passar por tudo. Claro, algumas coisas eu vou só fazer uma introdução e vocês vão ter que aprofundar na leitura, mas vou procurar passar em todos os conteúdos. Bacana? Legal? Eu vou começar agora a apresentação dos slides. Você só me confirma, por favor, se o slide está visível para vocês. E de vez em quando eu vou lá no chat. Valeu, Thiago. De vez em quando eu vou lá no chat, dou uma olhadinha para ver se tem alguma dúvida cruel. A qualquer momento, você manda a sua dúvida e de vez em quando eu vou lá, olho, respondo e tal. Pode também chamar aqui no áudio, perguntar alguma coisa. Então, vamos lá, galera. Química Orgânica 1, né? Introdução à Química Orgânica é a nossa primeira aula. Hoje é dia 11 de outubro de 2021. Então, nós vamos começar com uma notícia relacionada a este período que nós estamos, que foi a liberação dos ganhadores do Prêmio Nobel de Química, Física, Economia, enfim, os prêmios Nobel agora de 2021. O de Química foi conferido a 2 pesquisadores, inclusive uma curiosidade, 2 pessoas mais jovens. O prêmio Nobel ou Nobel normalmente é atribuído a pessoas com um pouquinho mais de idade. Este ano de 2021 são 2 pesquisadores um pouquinho mais jovens, Benjamin List e David Macmillan. Eles ganharam o prêmio Nobel de Química por um trabalho denominado Ferramenta Engenhosa de Construir Moléculas. O anúncio foi feito no dia 6/10, agora, semana passada, né? Só pode ver pela imagem, eles são jovens, eu não sei exatamente a idade, mas é muito fácil pesquisar para ver a idade deles, mas eles são cientistas um pouquinho mais jovens. Os 2 cientistas reportaram de forma independente um do outro, o desenvolvimento de catalisadores orgânicos assimétricos. Legal? Então, aqui, o foco deles foi diminuir o desperdício de matéria, com ênfase na química verde, para diminuir o impacto ambiental. Então, eles foram laureados. Aqui é o link da notícia, aqui é a imagem deles, mas vocês podem pesquisar isso facilmente na internet. Agora, o que é que eu quero chamar a atenção? É que quando você estiver na sua atividade docente, no seu local de trabalho, na sua escola, sempre que for anteceder uma aula, dá uma pincelada, procura as principais notícias e vê se tem algo que esteja acontecendo, que seja relevante, esteja relacionado à sua aula. Então, o Prêmio Nobel foi divulgado no dia 6, semana passada. Hoje é dia 11. Então, faz bastante sentido eu comentar sobre isso, porque envolve catalisadores orgânicos. E o nome da disciplina é Química Orgânica, então tem tudo a ver. Então, eu não poderia perder esse time. Ou seja, se eu fosse falar do Prêmio Nobel de Química daqui a um mês, perderia um pouquinho o link. Então, uma das sugestões para a gente atuar nas escolas, nas faculdades, enfim, onde vocês estiverem trabalhando, é sempre que tiver uma notícia relacionada aos seus assuntos de aula, não perca a oportunidade. Vai lá e comenta e faz um toque, que a galera gosta disso. Beleza? Então vamos avançando aqui rapidola. Química orgânica ao pé da letra é a química dos compostos do carbono. É a química formada por moléculas que tem no esqueleto principal o carbono. De uma forma mais restrita, também podemos apontar a química orgânica como a química dos hidrocarbonetos e seus derivados. A gente vai ver ao longo das aulas que o cara da química orgânica é o carbono, mas as substâncias que dão origem a todas as outras moléculas da química orgânica são os hidrocarbonetos. Então, podemos dizer que é a química dos compostos de carbono, ou também falar que é a química dos hidrocarbonetos e também dos seus derivados. A química orgânica ela tem 2 bases fundamentais de estudo. A parte estrutural das moléculas e a parte reacional. No caso do IFES, e também na maioria dos cursos de graduação, a parte estrutural vai para a Química Orgânica 1 e a parte reacional para a Química Orgânica 2.
Só que, ainda em Química Orgânica 1, dentro da parte estrutural, é necessário conhecer um pouquinho sobre reações. Mas o foco é estrutura e na Química Orgânica 2 o foco é reação. A Química Orgânica é considerada um ramo da ciência química, mas assim, ela se relaciona muito bem, ela é considerada como estando no centro da ciência, quando a gente olha para extremos como as engenharias e as ciências da saúde. Então, é como se a química orgânica fosse a ciência central, se relacionando com a bioquímica com a biologia, e a biologia sendo a base das ciências da saúde. Se a gente for para o outro lado, se a gente for para o lado esquerdo, a química orgânica está relacionada com os parâmetros físico-químicos, então está relacionado com a físico-química. A físico-química relacionada com a física e a matemática, que são bases da engenharia. Então, a química orgânica ela é considerada uma parte bem central das ciências, um negócio bem ali no meião dela, eu vou para a saúde ou vou para as engenharias. Legal? Bacana? Deixa eu dar uma passadinha no chat, ver se tem alguma coisa aqui, algum comentário. Ó, olha lá, o Thiago já pesquisou, já achou. Valeu, Thiago. Ambos têm 53 anos, ó, jovens, cara. Pesquisadores que ganharam ao longo da história sempre tinham um pouquinho mais de idade. Então, legal, os caras bem jovens aí. Vamos lá, vamos avançando aqui rapidão. Avançando aqui um pouquinho. O surgimento da expressão química orgânica, né? Muitas substâncias, elas são extraídas de compostos naturais, ou são propriamente os compostos naturais. E esses materiais, essas substâncias, são conhecidas há muito tempo, como, por exemplo, o vinho, obtido pela fermentação da uva, né? E o álcool etílico, obtido pela destilação de sucos fermentados. Porém, foi só a partir do século XVIII que teve o início uma espécie de estudo sistematizado dos processos de obtenção de substâncias extraídas de produtos naturais. O químico sueco Scheele, ele fez várias extrações a partir de produtos naturais. Só para citar algumas. Do limão é possível extrair o ácido cítrico. Do leite azedo, o ácido lático. Da uva, o ácido tartárico. A propósito, o ácido tartárico é o precursor do tártaro dentário. Eu acho que tem alguém chegando aqui. Chegou agora o Tiago. Boa noite, Tiago. Seja muito bem-vindo. O outro Tiago Luiz, muito bem-vindo. E da urina, a ureia. Então, aqui são apenas alguns exemplos de substâncias extraídas de produtos naturais. Bacana. Já por volta de 1777, 1778, surge pela primeira vez a expressão química orgânica, que foi sugerida pelo químico sueco Bergman. Então, segundo Bergman, havia compostos orgânicos, que eram extraídos de organismos vivos, e os compostos inorgânicos, extraídos de materiais não vivos, ou seja, do reino mineral. Já em 1784, Lavoisier classificou alguns elementos químicos como elementos organógenos, ou seja, os principais formadores dessas substâncias que estavam naquele contexto começando a constituir a química orgânica. Legal? Principalmente carbono, hidrogênio e várias vezes oxigênio, nitrogênio e enxofre. Já no início do século XIX, por intermédio dos estudos do Berzelius, um cientista também sueco, perceba a contribuição dos suecos nesse contexto, também um cientista sueco de uma envergadura muito grande, tipo assim, era o cara, não tinha ainda prêmio Nobel nesse momento, mas ele era o cara da ciência na época, e ele falou o seguinte: olha, galera, o papo é o seguinte, fiquem ligadaços aqui, que para ter composto orgânico tem que ter ser vivo. Não é possível pegar um composto orgânico e sintetizar no laboratório. A gente só consegue moléculas orgânicas extraindo de seres vivos, porque a formação dessas moléculas orgânicas requer uma força vital. Isso ficou conhecido como a teoria da força vital. Anos depois, um aluno do Berzelius, chamado Frederick Höhler, o cara era muito safo, ele era amigo do Berzelius, era aluno do Berzelius, mas o cara mandava muito bem. Eu acho até que o Höhler foi aluno do IFSC, porque o cara era muito safo, cara.
Tu é doida. Aí ele fez o seguinte, ele estava meio que acidentalmente no laboratório, mesmo sem querer, ele deu uma derrubada, deu uma quebrada na teoria da força vital. Ele, por um simples aquecimento de um sal, conhecido como cianato de amônio, uma substância inorgânica, portanto, naquele contexto de 1800 e pouco, ele era do reino mineral, com um simples aquecimento, Roller conseguiu produzir a ureia. Lembrando que a ureia é o principal veículo de nós, mamíferos, para a excreção do nitrogênio, o excesso de nitrogênio do nosso organismo. Então, lá tem uma molécula, uma substância inorgânica, dando origem a uma molécula orgânica no laboratório. Ah, mas professor, essa reação do Roller aqui, ela é muito simples, é muito não sei o quê, é muito nada a ver. Não, ela é simples realmente, mas ela tem uma importância histórica gigante, porque a partir desse momento, com a queda da teoria da força vital, várias outras pesquisas iniciaram e foram muito bem sucedidas para a obtenção de substâncias orgânicas sintetizadas em laboratório. Daí a importância da síntese da ureia e da queda da teoria da força vital. A partir daí, ninguém segurou mais. A química orgânica passou a avançar de uma maneira assustadora. E sempre com base no carbono. O cientista Leopold Guimeri, ele reconheceu que o carbono era o cara da química orgânica, era o elemento fundamental. E em 1858, Kekulé definiu de uma maneira muito assim taxativa, acabou, é isso mesmo, química orgânica como sendo a química dos compostos do carbono. Então, aquelas primeiras ideias de Bergman era para química orgânica relacionada a seres vivos. E agora a química orgânica está relacionada aos compostos do carbono. Legal? Esse conceito, até hoje, é o que é válido. E a gente pode dizer de maneira rápida que química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do carbono, ou os compostos de hidrocarbonetos e seus derivados. Fechou? Até aqui uma introdução histórica muito rápida, dando uma olhada no chat, está tudo bacana, tudo de boa, avançando. E vamos para os elementos organógenos, que foram definidos por Lavoisier. O que são elementos organógenos? São os principais formadores dos compostos orgânicos. Então, os mais relevantes, carbono, hidrogênio. Claro, carbono e hidrogênio. Mas tem também oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo. Tem gente que gosta de falar essas palavrinhas. Tem gente que fala chon, tem gente que fala chonsp. Tanto faz. O importante é você lembrar que os principais formadores dos compostos orgânicos são carbono, hidrogênio e alguns outros poucos elementos. E é importante lembrar também a valência dessa galera, ou seja, o número de ligações que eles podem estabelecer. Existem os monovalentes, que só formam uma ligação covalente, como a galera da família 7A, os halogênios e o hidrogênio. Existem os elementos bivalentes, ou seja, duas ligações, oxigênio e enxofre, eles podem formar duas ligações simples ou uma ligação dupla, mas são duas ligações. Trivalente, o nitrogênio, que pode fazer três ligações simples, uma dupla, uma simples ou uma tripla, também é possível. O cara da química orgânica, que é o carbono, que ele é tetravalente, ele pode fazer 4 ligações com essas formas variadas, ou 4 ligações simples, ou 2 simples, uma dupla, 2 duplas, ou uma simples e uma tripla. Agora, queria chamar a atenção porque quando a gente estuda química orgânica no ensino médio, a gente costuma ver o fósforo fazendo apenas 3 ligações e o enxofre fazendo apenas 2 ligações. É verdade que o enxofre pode fazer 2 ligações, e é verdade que o fósforo pode fazer 3 ligações. Não tem nada de errado aí, mas é que até 5 ligações o fósforo pode estabelecer e até 6 ligações o enxofre pode estabelecer. Então, o fósforo é um elemento pentavalente e o enxofre é um elemento hexavalente. Bacana? Legal? Tranquilo? Alguma dúvida? Qualquer dúvida pode mandar aqui no chat, até aqui está na mão, posso ir avançando, tudo suave. Tudo beleza, suave. né? Safo. Então, vamos avançando aqui, galera, rapidola. Heteroátomos. Aqui eu também quero chamar a atenção para a gente não se descuidar
com algumas colocações que a gente até usa em aulas no ensino médio. A gente tem que ficar atento. Heteroátomo é qualquer átomo que não seja carbono e hidrogênio. Qualquer átomo na química orgânica que não é o carbono nem o hidrogênio é um heteroátomo. Acabou, tá? Acabou. Aqui aparece fluoxigênio e nitrogênio, porque são os mais frequentes e eles teriam que estar... além deles também tem o enxofre e tal, mas o fato é o seguinte, é que a gente costuma ver no nível médio que heteroátomo é um átomo diferente de carbono localizado entre carbonos. Não sei se alguém aqui já viu essa definição. Legal, então aqui nós temos um oxigênio entre carbonos, é um heteroátomo, de boa, bacana, moleza. E aqui aparece o nitrogênio, mas olha lá, poderia causar a impressão que esse nitrogênio não é um heteroátomo, porque ele não está localizado entre carbonos, né? Isso que a gente vê por aí muitas vezes. Mas é um heteroátomo, sim, porque qualquer átomo que não seja carbono nem hidrogênio é heteroátomo, acabou. Mas, professor, por que aparece isso no ensino médio, nos livros, nas apostilas, nas videoaulas, nas escolas? É para fazer uma espécie de transposição didática adaptativa à definição ao conceito de cadeias heterogêneas. É porque quando vocês estiverem ministrando aula de química orgânica, vocês vão ter que falar de classificação da cadeia aberta, fechada, normal, aí tem a cadeia heterogênea, que é aquela que tem um átomo diferente de carbono entre carbonos. Bom? Tranquilo? Então, isso é no nível médio. Mas de verdade, verdadeira, valendo na vida real, na vera, para valer, na química mesmo, qualquer átomo diferente de carbono e hidrogênio é um heteroátomo. Tranquilo até aqui? Beleza, Felipe? Luiz Felipe tá incrível, show de bola. Avançando então, galera. Vamos lá. Postulados de Kekulé. 1858 até 1861, houve a contribuição de 3 cientistas. O mais famoso, Kekulé. Mas foi Kekulé, Peterov e Cooper. Tá? Eles fizeram trabalhos independentes e lançaram postulados que funcionam como uma base fundamentalzona, assim, o basicão da química orgânica. O primeiro, e cara, esse aí não tem como errar mais, o carbono é tetravalente, ou seja, realiza 4 ligações. O que eu quero chamar a atenção aqui, porque todo mundo já está meio vacinado com isso, carbono faz 4 ligações de boa e tal, suave, é a forma de representar essa molécula no papel. Você vai encontrar algumas ligações bem fininhas, legal? Outras grossinhas e outras tracejadas ou pontilhadas. O que significa essa linguagem? Isso aqui é para dar ideia de 3D, é para dar ideia de 3 dimensões. Então é assim, se você encontrar essa ligação verde aqui, essa ligação verde, é uma ligação, são 2 ligações fininhas, é para dar ideia que elas estão no plano do papel, no plano da tela, no plano do quadro, no plano do caderno, no plano. Essas ligações fininhas estão no plano. Quando você encontrar uma ligação mais grossinha, você chama para ela de ligação em cunha, que esse cunha vem da palavra cunhar, vem da palavra gravar, no sentido de cunhar, de gravar. Essa ligação em cunha é para dar a ideia que ela está à frente do plano do papel. Então, quando você olhar para uma molécula e você perceber uma ligação em cunha, quer dizer que essa ligação está se aproximando do leitor. Ela está se aproximando do leitor. E a ligação tracejada é para dar ideia de profundidade. Ela está para trás do plano. Ela está se afastando do leitor. Então, de novo, quando a gente olha para uma estrutura dessa aqui, tem o carbono no plano, aqui é a tela do computador, a tela do seu celular aí. O carbono está no plano, tem um hidrogênio no plano, tem o segundo hidrogênio também no plano, o terceiro hidrogênio está à frente do plano, ou seja, está se aproximando do leitor, se aproximando de vocês, e o quarto hidrogênio está para trás do plano, está se afastando do leitor. Não esqueçam que isso é uma representação para dar a perspectiva de 3D quando está no plano. Bacana? Segundo postulado é que as 4 ligações elas são equivalentes entre si. Então, aqui a gente tem um carbono ligado para 3 átomos de cloro e hidrogênio. Então, não importa se o hidrogênio está para trás do plano, para frente do plano,
para o lado ou para cima. Aqui é a mesma molécula, só a gente só fez virar um pouquinho. Então, vou colocar uma molécula aqui na frente da tela e tem aqui, olha, uma esfera pretinha representando um átomo de carbono com as suas 4 ligações. Bacana, né? Legal. Então, ó, se eu segurar aqui em cima, eu posso dizer que o meu dedo representa um átomo ligado, mas ele pode ficar para cima, para o lado, para frente, para trás, tanto faz. Essas 4 ligações são equivalentes entre si, as 4 ligações. O terceiro e último postulado. O carbono é capaz de formar longas e resistentes sequências de átomos, ou seja, sequências de átomos de carbono, nós chamamos de cadeias carbônicas. Da mesma forma que uma sequência de montanhas é uma cadeia montanhosa, como a Cordilheira dos Andes, por exemplo, uma sequência de átomos é uma cadeia. Como esses átomos são carbono, é uma cadeia carbônica. O silício, família 14 também, a mesma família do carbono, o silício também consegue formar cadeias, mas não são cadeias tão longas quanto o carbono. Então, propriedades fundamentais do carbono: 4 ligações, as 4 ligações equivalentes e a formação de longas e resistentes cadeias. E por falar em ligações, vamos fazer um retrô rápido aqui sobre o que é uma ligação covalente. E aí que eu peço para vocês assistirem aquela videoaula, que está o link lá no Siga. Assistam a videoaula para relembrar sobre a formação da ligação covalente. Vamos imaginar 2 átomos de hidrogênio isolados. Essa esfera azul simboliza o núcleo, essa esferinha vermelhinha simboliza o elétron, que está na eletrosfera. Então, tem 2 hidrogênios, cada um com um elétron, e eles não estão estabilizados. Uma forma de fazer estabilização mútua seria não pegar um elétron de um e transferir para o outro, ou vice-versa, e sim deixar o par de elétrons para ser usado por ambos os átomos, como se fosse um uso em sociedade. A gente chama isso de compartilhamento de elétrons. Então, de maneira bem simples, a ligação covalente está relacionada a compartilhamento de elétrons. Só que os elétrons não são estáticos. Os elétrons, eles têm energia, eles têm movimento. Então, essa interação, a ligação covalente, é uma interação de natureza eletromagnética. Não esquece isso, por favor. As ligações covalentes são formadas por meio de interação entre elétrons, entre compartilhamento de elétrons, e esses elétrons, eles apresentam esse compartilhamento de elétrons apresenta uma natureza eletromagnética. Quando uma ligação é formada entre 2 átomos, a gente precisa lembrar de um detalhe. É que o primeiro átomo, ele tem o seu elétron em um orbital. No caso do hidrogênio, o orbital é um s, porque é a primeira distribuição eletrônica, né? Um s. O hidrogênio só tem um elétron. Então, o átomo de hidrogênio isolado tem um orbital atômico, porque ele é um átomo. Então, é um orbital 1s. O outro hidrogênio isolado também tem um orbital, também o orbital 1s. Como esses átomos estão isolados e não é ainda uma molécula, nós vamos chamar de orbital atômico, orbital atômico. Quando a gente faz o entrosamento, a gente vai pegar o orbital do primeiro átomo e entrosar com o orbital do segundo átomo. Então, nós temos 2 orbitais atômicos que vão dar origem a 2 orbitais moleculares. Um orbital molecular vai ter menor energia do que os orbitais atômicos isoladamente. O outro orbital molecular vai ficar com mais energia do que tinham os 2 orbitais isoladamente. Nós vamos chamar esse orbital molecular de menor energia, vai ser o orbital ligante, aquele orbital que vai abrigar os elétrons da ligação, menor energia do que quando nós tínhamos orbitais isolados nos átomos. O segundo orbital vai ficar com mais energia e vai ser chamado de orbital molecular antiligante e vai ser representado por um asterisco. Então, nós temos aqui um orbital sigma ligante, um orbital sigma asterisco antiligante. Os elétrons vão ficar no nível de menor energia. Então, cada 2 orbitais atômicos vão originar 2 orbitais moleculares. Se você tiver 4 orbitais atômicos, você vai ter 4 orbitais moleculares. Sempre assim. Sempre um de menor energia, que é ligante, e outro de maior energia, que é antiligante.
Bacana? Os elétrons vão ficar sempre no nível de menor energia. É como se fosse uma escadinha e a gente começa a subir nos degraus mais baixos. Isso aqui é a teoria do orbital molecular, que gera as moléculas. Bacana. Mas quando eu olho a nuvem de elétrons, a dispersão da nuvem de elétrons, aí nós vamos ter a seguinte ideia, que tem o primeiro átomo com a sua nuvem de elétrons esférica. Tem o segundo átomo, que também tinha sua nuvem de elétrons também esférica. Quando ocorre a formação da ligação, a nuvem de elétrons fica distorcida e deixa de ser uma nuvem em cada átomo, uma nuvem esférica. Passa a ser uma nuvem pertencente a ambos os átomos, com um formato levemente parecido com uma elipse, Se alguém perguntar para você o que acontece com os elétrons, professor, você vai dizer que a densidade de elétrons, ou seja, a natureza dos elétrons vai ficar mais concentrada entre o núcleo dos átomos. Quer dizer que não tem elétrons para o lado de fora, ou para o lado de cima, ou para baixo? Tem, mas a densidade eletrônica é mais concentrada entre o núcleo dos átomos. Bacana? Legal? E quando a ligação é formada? Muito bem. Os átomos estavam distantes. E a interação entre eles era praticamente nula, porque eles estavam distantes. Então, quando a gente está muito distante, a gente quase não tem interação, a energia potencial entre os átomos tende a ser zero. Quando os átomos vão se aproximando, essa energia vai diminuindo. Ora, quando os átomos vão se aproximando, começa a haver alguma sobreposição de orbitais. Em inglês, vocês vão escutar a expressão overlap, que quer dizer sobreposição de orbitais. Quando os átomos vão se aproximando, começa a ter uma certa sobreposição, uma certa interação, o nível de energia vai diminuindo. Quando a gente chega nesse ponto mínimo, aqui no vale da curva, é o momento em que a ligação foi formada. Então, a gente tem o comprimento perfeito para formar a ligação, que a gente chama de comprimento de ligação, e a gente tem a energia mínima para a formação da ligação, que a gente chama de energia de ligação. Só que se os átomos se aproximarem muito, aí começa a rolar repulsão, e aí se os átomos se aproximam, a distância diminui, a energia sobe e a ligação se desestabiliza. Então, para formar a ligação, a gente não pode nem ter energia zero, nem ter energia muito alta. A gente precisa ter energia mínima, que é obtida na distância perfeita para formar a ligação covalente. Quando a gente faz a leitura do gráfico, aqui é o ponto zero. Então, o que tem abaixo de zero representa forças de atração. O que tem acima de zero quer dizer forças de repulsão. Então, abaixo de zero quer dizer que o núcleo de um átomo está atraindo os elétrons do outro átomo e vice-versa. Mas quando a gente tem valores acima de zero, quer dizer que o núcleo de um átomo está repelindo o núcleo do outro átomo, porque eles ficaram muito coladinhos, muito juntinhos, muito pertinhos. Aí começa a rolar uma repulsão e desestabiliza o sistema. Esse vale, esse ponto mínimo, é o momento em que se forma a ligação covalente. Alguma dúvida cruel aqui no chat? Deixa eu ver aqui. Tá tudo bacana. Juliana, a cadeia só vai ser heterogênea se estiver entre carbonos? Ju, é o seguinte, para você classificar uma cadeia heterogênea, você tem que ter um heteroátomo e ele tem que estar ligado entre carbonos. Então, tem que ter um oxigênio entre carbonos, um flúor, algum átomo entre carbonos. Cloro, bromo, iodo e flúor, eles podem fazer mais de uma ligação e podem ficar entre carbonos também, tá? Também pode. Mas o mais comum é nitrogênio, é o enxofre, é o oxigênio. Para a cadeia ser considerada heterogênea, ela tem que ter um heteroátomo entre carbonos. Legal? Senão a cadeia não é heterogênea. Agora o Tiago aqui. Na simetria ótica, o segundo postulado ainda vale por conta da polarização da luz? O segundo postulado, ele fala assim, que as ligações são equivalentes entre si. Ligações equivalentes é diferente de falar ligações iguais. Porque, por exemplo, uma ligação entre carbono e hidrogênio não é uma ligação igual a uma ligação entre carbono e carbono. Então, as 4 ligações do carbono
elas não são iguais, elas são equivalentes. Tem um pouquinho de diferença. Em relação à simetria, simetria e assimetria na capacidade de desvio da luz, no caso da luz plano polarizada, isso acontece não por causa de uma ou outra ligação, e sim por causa da molécula como um todo. Lembrando que simetria e assimetria não são propriedades de átomos nem propriedades de ligações. Simetria e assimetria são propriedades moleculares. Eu sei que no dia a dia a gente fala assim, carbono quiral, né? Carbono assimétrico. Mas, cara, quem é quiral não é o carbono, nem a ligação. Quem é quiral é a molécula. Então, essa propriedade de simetria, ela está relacionada à molécula e não a um átomo ou a uma ligação. Beleza? Ju, Tiago, deu para esclarecer? Valeu, Ju. Beleza? Show. Estou à disposição, tá? Pode ir mandando aqui. Tiago, depois você fala qualquer coisa aí para mim. Beleza, show. Estão avançando. Agora, olha lá, rapidinho. As múltiplas ligações. Lembrando que o carbono pode formar ligações simples, duplas ou triplas. Um comentário. É que a ligação simples, ela é sempre uma ligação do tipo sigma. Legal? A ligação dupla é formada de uma sigma e uma pi. A ligação tripla, ela tem uma sigma e duas pis. De uma maneira muito simples, só existe uma ligação sigma entre dois átomos. Se tiver uma segunda ligação, ela vai ser pi. Se tiver uma terceira, também será pi. A utilização das letras sigma e pi estão relacionadas a palavras em inglês. É que a ligação sigma ela é mais estática. E a primeira letra da palavra estática em inglês é S. E a letra latina S é equivalente à letra grega sigma. Então, se usa a letra sigma para indicar uma ligação estática. A ligação π ela é formada entre orbitais paralelos. A gente vai já ver essa formação aqui. Mas é que a palavra paralelo em inglês começa com a letra P. E a letra latina P é equivalente à letra grega π. Então, uma ligação π é uma ligação feita entre orbitais paralelos. Uma ligação sigma é uma ligação estática. Por isso que a gente usa as letras sigma e π. Mas vamos ver a formação da ligação simples. A formação da ligação simples. Ela ocorre com a interpenetração frontal de dois orbitais, um orbital de cada átomo. Então, a interpenetração frontal do orbital de um átomo com o orbital do outro átomo dá origem à ligação sigma. Como essa interação, essa interpenetração, esse overlap, ela é uma sobreposição frontal, a ligação é estática e chamada de sigma. Agora, vamos dar uma olhada como é que se forma uma ligação dupla. A gente tem a interpenetração frontal, a sobreposição frontal para formar sigma, e a sobreposição de orbitais que estavam em paralelo. Olha lá. Vamos passar de novo aqui esse videozinho, para a gente ver. Aqui, olha, frontal, sigma. Aqui, orbitais paralelos. Eles se deformam um pouco para que haja sobreposição, o entrosamento. Então, a sobreposição de orbitais de maneira frontal, como se fosse um indicador e o meu outro indicador aqui se entrosando, dá origem a uma ligação sigma. A ligação π é como se fosse o orbital do meu polegar, aqui o outro polegar, aí eles estão em paralelo, eles se deformam um pouquinho para dar origem à ligação π. Então, a ligação π ela é feita com orbitais em paralelo. A ligação sigma com orbitais frontais. Vamos dar uma olhada na formação da ligação tripla, ou tríplice também. Aqui no meio, galera, a ligação sigma, entrosamento, sobreposição de orbitais frontais, bacana. Aí está rolando uma sobreposição π, que pode ficar ou abaixo ou acima, e outra π, que pode ficar ou para frente do plano ou para trás do plano. Olha lá, uma para baixo, outra para frente, tá? Aí a gente tem a constituição da ligação tripla. Sobreposição frontal, ligação sigma. Sobreposição em paralelo, ligações π. Beleza? Tranquilaço. Opa, aqui no chat, tá tudo de boa essa sobreposição dos orbitais para formar as ligações?
Por enquanto, show, né? Lembrando que esses slides estão no Siga, depois você baixa para você, depois você revê a aula e você assiste o vídeo também da aula gravada. Hibridação ou hibridização. O que é isso? É um fenômeno de interação entre as funções de onda dos orbitais atômicos, obtendo-se funções de onda ainda nos átomos que são híbridas e são similares. Então, eu tenho aqui, olha, um orbital, na verdade, uma função de onda que representa o orbital. Eu tenho outra função de onda que representa o outro orbital. Eu estou no mesmo átomo. Quando eu misturo esses orbitais, de alguma forma, a gente tem o fenômeno da hibridação, que dá origem a novas funções de ondas, só que agora misturadas, né? São híbridas e são similares. Legal? Essa definição, esse método da hibridação, foi proposto em 1931 por Linus Pauling, aquele cara da vitamina C, aquele cara do diagrama, aquele cara que ganhou 2 prêmios Nobel, o cara, vou te contar, meu irmão, era muito fera, tá? Então vamos fazer um retrô, rapidão. Faz de conta que isso aqui é um esquema geral representativo de um átomo. Região central é o núcleo, região externa é a eletrosfera. A eletrosfera contém camadas, as camadas contêm subníveis, subníveis contêm as funções de onda, que são os populares orbitais, do tipo S, P, D e F, e, finalmente, dentro dos orbitais é que nós encontramos elétrons. Bora fazer o caminho de volta de uma maneira simples. Elétrons contidos em orbitais, que são funções de onda. Os orbitais compõem os subníveis compõem as camadas, e as camadas compõem a eletrosfera. Beleza? Esses orbitais, eles podem ser do tipo S, que são orbitais esféricos, e podem ser orbitais do tipo P, do tipo D e do tipo F. Cada átomo, naquela determinada camada, ele possui um subnível, um orbital S, 3 orbitais do tipo P, 5 orbitais do tipo D e 7 orbitais do tipo F. No caso, a gente está estudando química orgânica, então o nosso foco é o carbono. O carbono tem 2 camadas. Na segunda camada, o carbono tem um orbital S e 3 orbitais P. Então, o que o carbono pode misturar são as funções de onda 1S, 3 do P. Então, o carbono tem, no máximo, 4 orbitais para misturar, para hibridizar. Bacana? Então, vamos ver cada uma dessas hibridizações. A primeira delas é a hibridação do tipo sp3. Você precisa entender essa linguagem. sp3 quer dizer que vou misturar uma função de onda ou um orbital do tipo S com 1, 2, 3 orbitais do tipo P, dando origem a 4 orbitais híbridos do tipo sp3. E se eu for pensar, sp3 quer dizer que tem 4 mesmo. Olha, um orbital do tipo S misturado com 3 orbitais do tipo P, 1 mais 3, total 4. Beleza. A gente vê isso quando o carbono faz 4 ligações simples, como, por exemplo, nessa molécula do etano. E a representação pode ser em orbitais. Olha, aqui é uma ligação sigma, então nós temos uma interpenetração frontal. Bacana? Detalhe, eu vou mostrar o fenômeno do entrosamento dos orbitais agora, mas eu preciso lembrar a vocês que hibridação é um fenômeno atômico, não é molecular, é atômico. Agora há pouco o Thiago havia perguntado sobre a simetria. A simetria ou assimetria também são fenômenos da molécula. Hibridação é fenômeno do átomo. Eu posso perguntar isso numa prova. Fica ligado. Hibridação é fenômeno do átomo. Bora ver a hibridação do tipo sp3. A gente vai misturar um orbital do tipo S com 3 orbitais do tipo P, eles vão ficar com uma angulação em torno de 109 graus, 109,5 aproximadamente, e nós teremos uma forma tetraédrica, com os orbitais híbridos apontando para os vértices de um tetraedro. Bacana? Por isso que a imagem é de um tetraedro. Bora recomeçar aqui a hibridação. Essa bolona aqui no meio é o orbital sigma. Aí ele misturou e agora ficaram 4 orbitais pontiagudos, né? Pontiagudos entre aspas, parecem balões. São orbitais bilobulares. Então, um orbital S com 3 orbitais P deu origem a uma hibridação do tipo sp3. Voltando aqui, na hibridação sp3, a gente tem um tetraedro.
Bora ver outro tipo de hibridação? É a hibridação sp2. Agora a gente vai misturar uma função de onda do tipo S com duas funções de onda do tipo P. Então vai ser a hibridação sp3. E, professor, ficou um orbital sozinho aqui. Eu sei. Esse orbital que sobra, que não entra na mistura, ele pode ser utilizado para fazer ligação π. Deixa eu ver se eu saquei, hein? Quer dizer que a ligação π, ela nunca é feita no orbital híbrido, é isso mesmo. A ligação π é formada com orbital puro, orbital não misturado. A ligação sigma é feita com orbitais híbridos. A ligação π é feita com esse orbital que sobrou aqui. Então, se a hibridação é do tipo sp2, vai formar uma estrutura triangular ou trigonal. A gente tem 3 ligações sigma, cada ligação dessa pode ser feita num orbital híbrido, e essa quarta ligação π é feita no orbital não híbrido. O arco entre as ligações fica em torno de 120. Aqui nós temos a molécula do eteno. O que é essa ligação frontal aqui, hein? O que é essa ligação frontal aqui? Não esquece, essa ligação com orbitais se sobrepondo de maneira frontal é a ligação sigma. E aqui, olha, orbitais em paralelo, eles podem dar origem à ligação π. Esse orbital em paralelo, que tem 90 graus em relação ao orbital híbrido, ele é o orbital não híbrido. Então, nós vamos ter a ligação π formada em orbitais não híbridos e a ligação sigma em orbitais híbridos. Vamos ver a constituição da hibridação. O orbital S estava aqui no meio, aí o elétron foi promovido e agora a gente deu origem a 3 orbitais híbridos do tipo sp3 na forma de um triângulo. Por isso que a geometria é trigonal plana. Trigonal plana. Beleza? De novo, bora ver aqui. Olha. Orbital S vai ficar modificado para dar origem a 3 orbitais híbridos do tipo sp2. Avançando aqui, vamos para a hibridação do tipo SP. SP quer dizer que agora a gente vai usar uma função de onda S, vai misturar com uma outra função de onda do tipo P, dando origem a 2 orbitais híbridos com o nome de SP. Mas, professor, eu tinha 3 orbitais P. Eu só misturei um, vão sobrar 2? Porque esses 2 que vão sobrar servem para fazer ligação π. Então, olha lá. Agora nós temos átomos de carbono com hibridação sp, que podem ainda formar 2 ligações π. Lembrando que cada ligação sigma é formada nos orbitais misturados, nos orbitais híbridos. E as ligações π formadas nos orbitais puros. Vamos ver a formação. Aqui, ó, aqui nós temos o caso, o acetileno, tá? Que essa ligação aqui frontal é sigma. Aí tem uma π que pode ficar à frente e a outra π que pode ficar acima da ligação sigma. Vamos ver a formação? Olha lá, estava aqui o orbital S, que vai misturar, dando origem a 2 orbitais híbridos do tipo sp. Era um orbital S, que eu misturei com o orbital P, e agora eu tenho 2 orbitais híbridos com o nome de sp. sp de um lado, sp do outro. Bacana? De novo, olha. Aqui era o S, misturou com P e deu origem a 2 orbitais do tipo sp. Bacana, galera? Até aqui tá na mão? Dá para sobreviver? Show? Eu vou precisar, talvez eu tenha que passar um pouquinho das 9 horas, só para fechar o raciocínio, tá? Se vocês toparem, a gente segue um pouquinho a aula. Se por acaso bater 9 horas, daqui a 5 minutos vai ser 9 horas, e alguém precisar muito sair, pode sair, não tem problema. Mas eu gostaria muito que todo mundo ficasse. Legal? Avançando aqui, galera. Bora seguir a parada. Quais são as hibridações mais comuns do carbono? Fiquem atentos agora! Fiquem atentos agora, olha lá. O carbono pode ter hibridação sp3, pode ter hibridação sp2, pode ter hibridação sp, né? sp de novo. As formas geométricas, tetraedro, pirâmide, trigonal, não é pirâmide, desculpa, é trigonal planar, linear, bacana. Os ângulos, aproximadamente 109,5, 120, 180. Bacana, né? Isso aqui tá meio que manjadaço. Tá bacana. Mas agora fiquem atentos para um detalhe. O carbono, ele pode perder uma ligação e formar um cátion.
Aí nós vamos chamar de carbocátion. Quando se perde uma ligação, automaticamente deixa de ter um orbital preenchido. Então, esse orbital ele não faz mais parte da hibridação agora. Então, o carbocátion, que poderia ter vindo daqui desse carbono sp3, quando ele perde um par de elétrons, fica um orbital vazio e ele muda a sua hibridação de sp3 para sp2. Então, se algum professor de Química Orgânica 1, do segundo semestre de 2021, numa prova no dia 27 de novembro, resolver cobrar de vocês a hibridação do carbocátion, olha a dica, hein? Ficou uma dicona agora. Você já vai responder que a hibridação do carbocátion é sp2. E se for um carboânion? O carboânion é aquele que ficou com um par de elétrons. Ele tinha uma hibridação sp3, uma ligação foi quebrada, um átomo saiu, mas o par de elétrons permaneceu. Então, o orbital ainda está ocupado. Se o orbital ainda faz parte da estrutura do átomo, nós temos uma hibridação que ainda permaneceu sp3. Legal, né? Bacana. Agora, se for um radical, fiquem atentos. Esse carbono era tipo sp3, tá? Era do tipo sp3. Aí houve uma quebra da ligação e não saíram os dois elétrons, saiu apenas um. Foi uma quebra por meio de homólise, formou um radical livre. A gente tem a seguinte situação. A gente pode ficar com um orbital, com um único elétron, e esse orbital não faz parte da hibridação, e o radical livre fica com hibridação sp2. Mas pode haver uma interconversão de energia, e esse orbital que antes não estava hibridizado, ele pode fazer parte da hibridação, e o carbono volta a ter um tetraedro regular, que não é, na verdade, uma pirâmide trigonal, e a hibridação é sp3. Então, a gente tinha aqui um radical livre, que tinha a hibridação sp2, mas, devido a uma pequena variação de energia, esse orbital que só tem um elétron, ele pode interagir com os demais, fazendo parte da hibridação e voltando para a hibridação sp3. Então, quando for radical livre, há uma interconversão de hibridação sp2 para sp3 e vice-versa. Bacana? Quando tem um radical carbeno, o que é o radical carbeno? É aquele radical livre que tem duas valências livres. Então, o radical que a gente costuma ver é quando tem um carbono que perdeu um elétron, ficou com uma valência livre. Mas, às vezes, acontece do carbono ficar com duas valências livres. Isso acontece muito. Então, a gente chama de radical carbeno. Pode ser que os dois elétrons que ficaram na forma de valência livre, ora se concentrem em um único orbital, ora se concentrem em um elétron em cada orbital. Se os dois elétrons das duas valências livres se concentrarem em um único orbital, a geometria vai ficar trigonal e a hibridação é sp2. Se acontecer, que é o mais comum, de ficar um elétron em cada orbital, aí esses dois orbitais aqui vão ficar fora da hibridação, o átomo se torna linear e a hibridação passa a ser sp. Beleza? Tá na mão? Quando vocês forem ministrar aulas, se for aula no ensino médio, você fala dessas formas aqui de cima da hibridação. Tá? Se você estiver ministrando aula para uma turma assim, um pouquinho mais puxadinha, numa escola que pede assim, uma aula mais conteudista, mais catedrática, ou você está dando aula para estudantes que vão fazer vestibular um pouco mais concorrido, como medicina, ou também escolas militares, ITA, IME, aí você aborda essas formas de hibridação aqui embaixo. Mas você, professor em formação, tem que saber todas na ponta da língua. Se você vai dar aula sobre isso ou não, é outro papo, mas você precisa conhecer que existem essas várias faces das hibridações dos carbonos. Até aqui alguma dúvida? Aqui a Júlia falou, pode tocar, o Felipe também, a Bruna também, o Thiago mandou uma dúvida aqui. Nesse sentido, o H2O tem hibridação sp3 também, né? Thiago, detalhe. Lembrando que hibridação é fenômeno atômico, não molecular. Então, não faz sentido perguntar qual a hibridação da água, tá bom? Você pode perguntar assim, qual a hibridação do oxigênio na água? Aí faz sentido.
A hibridação do oxigênio na água é sp3, sim, tá certinho. Mas hibridação é um fenômeno atômico e não molecular. Já que tem dois ligantes, dois pares, sim. Outra coisa, o tipo de ligante pode influenciar no ângulo formado? Sim, pode sim. Inclusive tem exercício sobre isso daqui a pouco. Quando a gente tem ligantes maiores ou menores, formando mais ou menos ligações, as ligações podem ser mais curtas ou mais longas, ou elas podem sofrer deformações. Quando uma ligação tem um movimento de encurtamento ou de alongamento, a gente diz que isso aqui é deformação axial. Quando uma ligação muda de angulação, porque um átomo é maior ou menor, a gente diz que isso aqui é uma deformação angular. Então, a gente tem variações axiais nas ligações e a gente tem variações também angulares. Belezão? Fechou. Fechou, avançando. Thiago, galera, olha só esse papo agora, rapidinho. Quando a gente forma uma ligação química, dependendo da estrutura da ligação formada, a gente tem comprimentos maiores ou menores. No caso do carbono, o carbono pode formar ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla. Uma pergunta que não quer calar. O carbono pode formar ligação quádrupla? Isso aqui deixa eu olhar olho no olho. O carbono pode formar ligação quádrupla, sim ou não? Não. Não escutei. Não. Show, Thiago. Não pode, não. Rapidinho. No máximo, ligação tripla. Vou já explicar o motivo. Olha lá. Quando a gente tem uma ligação simples, a gente vai juntar dois carbonos pelo vértice de um tetraedro. Então, essa molécula aqui na minha mão, esse átomo aqui na minha mão, representa um carbono e tem a forma de um tetraedro. Vou até colocar ele aqui. Esse outro também, deixa eu baixar aqui um pouquinho, que eu acho que dá para ver. Esse outro aqui também é um tetraedro, tá bom? Então, se eu pego e junto dois tetraedros por um vértice, a gente dá origem a uma ligação simples. Bacana, né? Legal. Se eu juntar dois tetraedros por uma aresta, a gente dá origem a uma ligação dupla, já que agora tem dois pontos de contato entre os átomos. Se a gente juntar dois átomos por uma face com outra face do tetraedro, a gente tem três pontos de contato e dá origem a uma ligação tripla. De novo, aresta com aresta, ou melhor, vértice com vértice, ligação simples. Aresta com aresta, ligação dupla. Face com face, ligação tripla. Agora eu vou segurar aqui, dá uma olhada. Na hora que a gente tem uma ligação tripla, a gente tem aqui as ligações formando vértices opostos. E a gente não consegue contornar geometricamente essas duas ligações opostas para formar uma quádrupla ligação. Então, o motivo do carbono não conseguir formar quatro ligações, ou melhor, quádrupla ligação, é um impedimento estérico, um impedimento geométrico. Por isso que o carbono não consegue formar quádrupla ligação. Uma outra curiosidade é o comprimento entre os átomos. Quando tem dois carbonos formando ligação simples, o comprimento mede 1,54 angstrom. Quando tem dois carbonos formando ligação dupla, 1,34 angstroms. Quando tem dois carbonos formando uma ligação tripla, é 1,20 angstroms. Atenção, ligação simples, mais longa. Ligação dupla, os átomos ficam mais próximos. Ligação tripla é mais curta, os átomos ficam mais próximos ainda. Fisicamente, é possível perceber isso com a formação da ligação simples, dupla e tripla, utilizando modelos moleculares. A explicação termodinâmica é que, quando a gente tem mais elétrons entre os núcleos dos átomos, os núcleos sofrem menos repulsão e ficam mais próximos. Então, ligação simples, só tem dois elétrons, aí a repulsão é grande, os núcleos não conseguem se aproximar. Ligação dupla tem 4 elétrons, aí os núcleos ficam mais próximos, porque a carga negativa diminui a repulsão núcleo-núcleo. Ligação tripla tem 6, meia dúzia de elétrons. Aí os núcleos ficam mais próximos ainda, porque a carga negativa diminui a repulsão carbono. Agora, uma curiosidade é o benzeno, galera. Vou te falar. Tem até uma molécula de benzeno aqui na minha mão. Olha lá.
Benzeno tem 6 carbonos, 6 hidrogênios, de boa, bonitão, né? Aí a gente costuma desenhar e dizer que o carbono é dupla simples, dupla simples, dupla simples. Aqui, olha, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Mas a gente pode representar o carbono assim, olha, dupla simples. Mas a gente também pode representar o carbono assim, olha, simples, dupla. Essa setinha de 2 pontas indica ressonância. Ressonância é quando apenas os elétrons mudam de posição, os átomos ficam todos no mesmo lugar. Quando os átomos não mudam de posição, só os elétrons é que mudam de posição, a gente chama isso de ressonância e usa 2 setinhas, uma setinha de 2 pontas para representar. Lembrando, da primeira molécula para a segunda molécula, os átomos ficaram todos na mesma posição. Apenas os elétrons é que se movimentaram. Esse fenômeno é ressonância eletrônica ou simplesmente ressonância. Ora, como essas ligações podem meio que ficar girando aqui dentro, é bastante comum a gente representar o anel aromático assim, com uma circunferência aqui no meio. Mas vem uma pergunta cruel agora. Cruel, cruel. Quantas ligações duplas tem no benzeno? Quantas ligações duplas tem no benzeno? Deixa eu olhar no chat. Espera aí, tem uma dúvida da Juliana aqui. Essa distância é entre os centros dos núcleos? Sim, Ju. Essa distância é medida de um núcleo de um átomo até o núcleo do outro átomo, tá? Essa é a medida espectrofotométrica atômica. Ó, a Gil respondeu aqui. Tem 3 ligações duplas. Mais alguém fala alguma coisa aí para mim? Quantas ligações duplas tem do benzeno? Duplas, Tiago já falou 3. 6. A Elaine falou quantas, Elaine? 3 duplas, né? Ligações duplas, 3, né? 3 ligações duplas, né? Então, olha lá. Tem gente falando 3 duplas, tem gente falando 6. Tiago falou, concordo, 3. Bacana. Posso responder já? Sabe quantas ligações duplas tem no benzeno? Nenhuma! Nenhuma! Esse professor ficou pirado. Pirou o cabeção. O cara tá doido. Não tem ligação dupla no benzeno. Bechara, você comeu cocô? Não é possível, cara. Me explica, como é que pode isso? Olha lá, presta atenção. Vou mostrar aqui o benzeno. É que, de verdade verdadeira, aqui não tem nenhuma ligação dupla. As ligações são ressonantes. Se a gente for medir o comprimento da ligação no benzeno, tanto faz. Parece ser simples. Mede 1,39 angstroms. Parece ser dupla, também mede 1,39 angstroms. Espera aí, a ligação simples carbono-carbono, lá naquela outra tela, estava medindo 1,54. Esse Bechara tá doidão hoje, meu irmão, não tá dando. Quando o cara mostrou lá a ligação dupla, ele disse que tinha 1,34. Bacana. Mas só que aqui no benzeno nem é dupla nem simples. Aqui no benzeno as ligações são ressonantes. Ressonante. Uma ligação ressonante é representada assim, olha. Uma ligação cheia e uma ligação tracejada. Isso aqui não é nem ligação simples, nem ligação dupla. Isso aqui é uma ligação 1,5, mais ou menos, tá? Ela é 1,5, então ela é uma ligação, algo entre a dupla e a simples. Logo, essas ligações do benzeno nem são simples, nem são duplas. Elas são ligações ressonantes com caráter intermediário entre uma simples e uma dupla. Professor, mas me fala. Eu sempre respondi no meu vestibular que tinha 3 duplas. Na verdade, tem 3 ligações π. Eu só não sei onde elas estão. Elas estão em constante ressonância aqui dentro. Então, vou repetir. O benzeno, você nunca mais vai dizer que tem 3 ligações duplas. Você diz que tem 3 ligações π, sempre ressonantes. E essa ligação aqui que eu estou mostrando nem é simples, nem é dupla. É algo entre uma simples e uma dupla. Essa imagem aqui no cantinho é do Kekulé. A história da química conta que Kekulé desvendou a estrutura do benzeno sonhando com uma serpente mordendo o próprio rabo. Aí esse sonho deu origem a montar a estrutura do benzeno. Alguma dúvida aqui no chat sobre o benzeno, galera? Posso avançar mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Está quase acabando. Não fazia ideia dessa história. Bora, podemos sim. Beleza, Luiz? Depois você pesquisa mais, tá? Kekulé sonhando com uma serpente mordendo o próprio rabo. Aqui são as principais formas alotrópicas do carbono.
Queria que vocês depois dessem uma pesquisada, mas chamando a atenção para o grafeno. Grafeno é um dos materiais do futuro não, do presente já. E tem variações do grafeno envolvendo o boro, o elemento boro, que está rolando muita pesquisa e muito dinheiro na indústria de eletrônicos. Fiquem ligados para as formas alotrópicas do carbono, com atenção especial para o grafeno. Galera, rapidinho. O grafeno é incrível, cara, é verdade. Agora, Tiago, fica ligado nos análogos ao grafeno contendo elemento boro, tá bom? Novas pesquisas, assim, mais promissores que o grafeno. Fica ligado que é muito importante. Galera, eu queria fazer alguns exercícios aqui, 10 minutos, pode ser? Pode, bora fazer aqui, rapidola. Aqui é o cérebro se exercitando. Primeiro, uma questão da Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Vestibular mesmo, vestibular, bora ver. A substância denominada popularmente bisfenol A é utilizada principalmente na produção de policarbonato, um polímero que apresenta alta resistência elevada. Tem uma informação importante aqui. É o seguinte, é que a solubilidade em água é de 60 miligramas para cada 100 mililitros de água na temperatura de 25 graus Celsius. Bacana? Aí ele dá aqui a reação de obtenção do policarbonato, que é o bisfenol, reagindo com fosgênio, formando policarbonato, que é um polímero, e libera uma molécula pequena de HCl. Bacana. Bora avançar aqui. Sobre o assunto tratado acima, é correto afirmar que, primeiro, a molécula do bisfenol A, está aqui o bisfenol A, é composta por um átomo de carbono quaternário, 4 átomos de carbono terciários, 8 átomos de carbono secundários, 2 átomos de carbono primários e 8 átomos de hidrogênio. Então, fiquem ligados logo. Eu nem falei de carbono primário, secundário e terciário, mas eu acho que todo mundo deve ter a noção disso, né? Então, vamos lá. O bisfenol tem realmente um carbono quaternário, porque é um carbono ligado para 4 outros átomos de carbono. Bacana, legal. Aí ele diz que tem 4 átomos de carbono terciário. Fiquem atentos. Esse carbono que eu estou botando o laser aqui, ele é terciário. Esse outro bonitinho aqui também é terciário. E só. Esse carbono que tem o oxigênio não é um carbono terciário, é um carbono secundário. Então, eu já sei que esse primeiro item é falso. Botei uma carinha triste aqui para dizer que é falso, tá? Ele está aplicando fake news na gente. Bora lá. Na molécula do bisfenol A, os grupos OH estão ligados diretamente a átomos de carbono da cadeia alifática. Fake news de novo. De novo. A hidroxila está ligada ao anel benzênico, portanto, ao carbono aromático, e não é uma cadeia aromática e não alifática. A 25 graus Celsius seria possível solubilizar 30 gramas de bisfenol em 50 litros de água. Bora lembrar a informação que ele deu. Ele disse lá que era 60 miligramas em cada 100 mililitros de água. Eu já transformei para 1 litro. Então, em 1 litro são 600 miligramas. Como o cara aqui está querendo usar 50 litros de água, você monta uma regra de 3, simples e direta, rápida, sem dor de cabeça. Você vai dizer, então, que esse X vale 30 mil miligramas. E 30 mil miligramas é a mesma coisa que 30 gramas. Portanto, o item 4 está na mão. Item 8. O policarbonato é formado pelas ligações de hidrogênio que ocorrem entre o bisfenol A e o fosgênio. Olha para a estrutura aqui. Não está rolando ligação de hidrogênio, não. Está rolando a ligação covalente. Portanto, esse item 8 é falso, é mais fake news. O policarbonato é um polímero de condensação, formado por uma reação entre 2 tipos de monômeros. Atenção, toda vez que falar em reação de condensação, é um tipo de reação de substituição em que moléculas se juntam para dar origem a um produto principal e libera uma molécula pequenininha. Condensação é uma reação de substituição em que 2 ou mais reagentes se juntam para formar um produto principal e liberar uma molécula pequenininha. Essa molécula pequenininha pode ser água, pode ser HCl, pode ser amônia, pode ser metano, não importa. Então, aqui, olha, moléculas deram origem a um produto principal e liberou uma molécula pequenininha. Então, é verdade, esse método é uma reação de condensação. A molécula do fosgênio assume geometria trigonal plana. Olha lá, o carbono do fosgênio tem hibridação do tipo
sp2 e tem forma triangular. Portanto, a geometria é trigonal plana. Essa questão eu considero ela nível iniciante. Nível iniciante. Tá na mão? Posso fazer mais uma questão? Mais uma? Mais uma, olha lá, mais uma, mais uma. Rapidinho, 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 já vai acabar. Aqui é uma questão do ITA 2002 que diz assim, olha, um produto natural encontrado em algumas plantas leguminosas apresenta a seguinte estrutura, até aqui a estrutura dele. Quais os grupos funcionais presentes nesse produto? A gente ainda não estudou grupo funcional, mas eu acho que vocês lembram. Vamos lá. Aqui é um ácido carboxílico, bacana. Aqui em cima nós temos uma amina primária, porque o nitrogênio só está ligado para um carbono. Aqui nesse meião nós temos uma amina terciária, porque o nitrogênio está ligado para 3 outros átomos de carbono. O oxigênio fazendo dupla ligação com o carbono 1, nós temos uma cetona. E a hidroxila ligada a um carbono que tem dupla ligação é um primo do álcool, é o enol. Que tipo de hibridização apresenta cada um dos átomos de carbono? Bora ficar ligado. Carbono 1, sp2. Carbono 2, sp2. 3, sp2. 4, sp2. 5, sp2. O 6 e o 7 tem hibridação sp3, hein? Bora ficar todo mundo ligado. E o 8, apesar de estar tudo apertadinho aqui, esse CO2, H, na verdade, é C, dupla ligação O, OH. Então, a hibridação do carbono 8 também é sp2. Então, ficou assim, olha, apenas o carbono 6 com hibridação sp3, carbono 7 também hibridação sp3. Os demais carbonos, hibridação sp2. Quantas ligações sigma e pi estão presentes nessa substância? Aqui a gente tem que ficar muito atento, porque olha lá, se eu olho para a dupla ligação, uma é sigma e uma é pi, né? Então vou contar aqui uma sigma, claro. Mas quando eu olho para cá uma hidroxila, por exemplo, aqui tem uma ligação escondida entre um oxigênio e um hidrogênio. Quando eu olho para esse CH2, aqui tem 2 ligações sigma escondidas entre o carbono e os 2 hidrogênios. Então, contando tudo, são 23 ligações sigma e 4 ligações pi. Fiquem atentos para esse detalhe. Quando perguntarem para você o número total de ligações, você tem que conferir também as ligações que não estão aparecendo. Aí aqui eu já considero uma questão nível CDF. Tá? Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Essa questão aqui é da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, 2018. Diz assim, o benzeno é um composto cíclico de fórmula molecular C6H6, daqui o benzeno, no qual os 6 átomos de carbono perfazem um hexágono regular e cada átomo de carbono está localizado em um dos vértices do hexágono. Considere que no benzeno todas as ligações químicas entre átomos adjacentes de carbono têm comprimento igual a L. Com base nessa informação, assinale o que for correto. O benzeno é um isômero funcional do ciclohexano? Cara, furada. O benzeno é C6H6, o ciclohexano é C6H12. Portanto, não são isômeros. Depois a gente vai estudar ainda isomeria nessa disciplina. O perímetro do hexágono é igual a 6L? Ora, se cada lado desse aqui é chamado de L e essas ligações têm o mesmo comprimento, a gente pode concluir que são 6 ligações, perímetro é a soma dos lados. Então é verdade. O item 2 é verdadeiro. Todos os ângulos de ligação do benzeno são de 109? Ora, os carbonos aqui têm hibridação sp2, né, gente? Então, os ângulos são de 120 graus. Portanto, o item 4 é falso. A menor distância entre um átomo de carbono e outro em uma posição par é igual a 2L. Cara, vamos lembrar o que é para? São esses opostos aqui, olha. Posições 1 e 4. Posição para. Mas se a gente for desenhar aqui, vamos lá. Isso aqui seria um triângulo de lados iguais e ângulos também iguais. Então, se um dos lados é L, o outro lado também é L. Então, esse lado vermelhinho aqui também é L. Como aqui embaixo eu também formaria outro triângulo com o lado L, então, para sair de uma ponta de um carbono a outro com direção para, o comprimento, a distância entre eles é 2L. Então, o item 8 é verdadeiro. A menor distância entre um átomo de carbono e outro em posição meta é igual a L raiz de 3. Cara, vamos lembrar. Meta é aqui posição 1 e 3, tá? Isso é meta. Mas só que agora não ficou mais esse retão aqui. Deu uma curvinha para cá para o lado, né? Curva não, desvio para cá para o lado. Então, vamos lá. Esse comprimento bem aqui vale L,
quer dizer que essa lateral aqui também é L. Mas como eu estou saindo da posição, entre dois carbonos na posição meta, eu passei bem no meio aqui desse lado azulzinho, então quer dizer que eu formei um triângulo retângulo aqui dentro. Perceberam o triângulo retângulo? Todo mundo percebeu? Então, se esse lado aqui de fora é L, o lado contrário ao ângulo reto é a hipotenusa, né? Se a hipotenusa vale L, esse lado azulzinho é metade do L, é L sobre 2. E esse percurso aqui eu vou chamar de D, vou chamar de distância. Então, a hipotenusa vale L, um cateto vale L sobre 2, o outro cateto vale D, que é a distância. Então, a gente tem assim, olha, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa em um triângulo retângulo. Todo mundo lembra desse teorema de Pitágoras. Então, vamos lá, rapidinho. Esse lado aqui é L ao quadrado, tem que ser igual a D ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Vamos dar uma arrumada? Aqui, L sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que L ao quadrado sobre 4. Eu vou passar para o outro membro negativo. Então, ficou distância ao quadrado é igual lado ao quadrado menos lado ao quadrado sobre 4. Mas esse lado aqui é um inteiro. Esse lado aqui sobre 4 é um quarto. Então, ficou 1 menos 1 quarto. Ora, 1 menos 1 quarto é 3 quartos. Bom, então a gente tem D ao quadrado é igual a 3 quartos de L ao quadrado. Eu vou passar esse expoente 2 para o outro membro na forma de raiz quadrada. Então, vamos passando. Raiz quadrada de L ao quadrado é L. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 3 é raiz de 3. Deixa assim por enquanto. Agora, eu vou pegar esse número 2 aqui e vou passar multiplicando para o primeiro membro. Então, vai ficar 2D é igual a L raiz de 3. Eu já sei que essa distância aqui é D. Como essa outra distância aqui também é igual, eu preciso de 2D. E 2D é L raiz de 3. Portanto, o item 16 é verdadeiro. Essa aqui eu já considero uma questão nível nerd. Até aqui tá na mão? Dá para sobreviver? Tá de boa? Tranquilo? Ó, rapidinho. Nível nerd, isso. Olha lá. Tem uma outra questão aqui que eu vou te mostrar agora, rapidola, que é uma questão do IME de 2001, foi desse ano. A figura abaixo é uma representação de uma estrutura de um explosivo, FOX 7, com a seguinte numeração arbitrária. E botou um número qualquer aqui. Carbono 1, 2, nitrogênio 1, 2, 3, 4, hidrogênio 1, 2, 3, 4, oxigênio 1, 2, 3, 4. Numeração qualquer. Baseado na estrutura do explosivo, explique. Letra A. Por que C1 tem menor densidade eletrônica que C2? C1 tem menos elétrons ao redor do que C2. Qual a explicação para isso? No C2 tem o nitrogênio com ligação simples, né? Então, aqui esse nitrogênio é uma amina, ele tem um par de elétrons, ele é doador de elétrons. Bacana? Ele é doador de elétrons. Legal. E aqui a gente tem o C1 ligado ao grupo nitro. O grupo nitro tem esse fenômeno de ressonância e é um grupo retirador de elétrons. Enquanto o grupo retira elétrons do carbono 1, o grupo nitro retira elétrons do carbono 1, o grupo amino empurra elétrons para o carbono 2. Então, a explicação é que os grupos nitro têm maior capacidade de retirar elétrons do que os grupos amino. Então, o carbono 1 realmente tem menor densidade eletrônica do que o carbono 2. Seria esperado que os átomos de O1 e O2, assim como os átomos de O3 e O4, tivessem valores de carga aproximadamente iguais? Cara, o que é que significa essa ligação aqui, que é uma cheia e uma tracejada? É a ligação ressonante, que ela é intermediária entre uma dupla e uma simples. Todos os oxigênios passam pela mesma ressonância? Sim. Então, eles devem ter a mesma carga. Por quê? Se eles têm a mesma ressonância, estão ligados para os mesmos tipos de átomos, eles apresentam ambientes químicos equivalentes. Por que das diferenças dos comprimentos das ligações entre o carbono C1 e N1? Olha lá, C1 e N1 tem um comprimento diferente de C2N3. C2N3. Por que essa diferença? Vamos lá.
O nitrogênio do N3 e também do N4, eles têm um par de elétrons, eles podem emprestar o par de elétrons para formar uma ligação dupla entre o N3 e o C2. Consequentemente, essa ligação π vai ficar concentrada apenas no C1. Então, aqui a gente pode ter uma ressonância saindo da ligação simples, formando uma ligação dupla, pelo efeito indutivo e efeito ressonante do par de elétrons do nitrogênio para cima do C2. Já nesse caso, a gente tem a retirada de elétrons. Isso quer dizer que a ligação carbono 2 nitrogênio ela é mais parecida com uma dupla ligação do que a ligação carbono 1 nitrogênio, nitrogênio 1. Logo, a ligação C2N3 tem maior caráter de ligação dupla do que a ligação C1N1. Consequentemente, a ligação C2N3 é uma ligação mais curta do que a ligação C1N1, porque a ligação C2N3 é mais parecida com uma ligação dupla. Bacana? Aí essa questão já considera o nível animal. Tá? Essa questão já subiu. Eu já digo que ela é nível animal. Vamos avançar aí um pouquinho. Prometo que a última eu vou embora. Prometo, juro. Aqui é uma questão do ENAD. Tá? Uma questão do ENAD 2014. E lá na nuvem de palavras, vocês colocaram ENAD. Bacana. Aqui fala, uma reação de condensação alcoólica que ocorre entre uma acetona e meio básico e um aldeído, que não possui hidrogênios ácidos, fornece uma beta, papapá. Eu vou pular um pouco a leitura, eu vou direto para a reação. A gente tem aqui a acetofenona, que vai reagir com essas duas substâncias. Aqui é um derivado da piridina e aqui é um aldeído. Primeiro, esses dois aqui, eles sofrem uma adição, os dois se juntam e depois eles atacam a acetofenona, dando origem a esse intermediário aqui, que é um beta-amino carbonílico. Depois, esse intermediário passa por uma reação com reagente de Grignard, no solvente éter, dando origem a esse produto final, que é um fármaco, que é o bipirideno. Bacana? Esse aqui é o esquema geral da reação. Vamos direto para as perguntas agora. O que o cara quer saber? Primeiro, o composto intermediário, esse bonitão aqui, é formado pela reação de adição nucleofílica entre a base de Schiff e esses dois juntos, tá? Ele explica no texto lá que a gente pulou. E a acetofenona. Então, esses dois vão reagir com a acetofenona. Olha lá. Fórmula molecular da acetofenona, C8H8O. Fórmula do aldeído, CH2O. Fórmula molecular do derivado da piridina, C5H11N. Fórmula molecular desse intermediário. Fiquem ligados, fiquem ligados. C14H19NO. Cara, carbono tinha 8, mais 1, 9, mais 5, 14. Aqui estão os 14 carbonos. Hidrogênios, 8 mais 2, 10, mais 11, 21. Mas aqui só tem 19, então faltam 2 hidrogênios. Oxigênios, aqui tem 2 e aqui só tem 1. Então falta 1 oxigênio. E nitrogênio tem 1 mesmo. Isso quer dizer que para dar origem a essa molécula, sobrou H2O. Sobrou H2O. E como é o nome da reação? Em que 2 ou mais reagentes se juntam para formar um produto principal e sobrar uma molécula pequena, que pode ser água, HCl, amônia, metano, qualquer uma. Como é o nome dessa reação, gente? Como é o nome dessa reação? Não é adição, é condensação. Portanto, o primeiro item do ENAD é falso. Segundo item, a reação do composto intermediário com o reagente de Grignard, aqui, olha, intermediário reagindo com reagente de Grignard, acarreta a mudança da hibridização do carbono. Bora ver? No início, no intermediário, a hibridização, que é o que a gente estudou hoje, era do tipo sp2. Aqui no produto final, a hibridação é do tipo sp3. Então, é verdade. Houve mudança na hibridização. A reação entre a piperidina e o formaldeído, a piperidina é esse derivado aqui da piridina, e esse aqui é o formaldeído. Ocorre por um mecanismo de adição nucleofílica da amina sobre o formaldeído. Aqui a gente não vai estudar, a gente vai estudar um pouquinho, mas não muito de reações, mas vou te dar uma dica. Quando rola uma adição numa ligação dupla entre carbonos, ou é eletrofílica ou é radicalar. Acabou, não tem choro nem vela. Quando ocorre uma adição numa ligação dupla entre um carbono e um oxigênio, ela é uma adição nucleofílica.
De novo, toda vez que tem uma adição na ligação dupla entre dois carbonos, ou é uma adição eletrofílica ou é uma adição radicalar. Quando tem uma adição numa ligação dupla entre um carbono e um oxigênio, é uma adição nucleofílica. E aqui, no caso, é um aldeído, que vai sofrer adição nucleofílica, porque é uma dupla entre carbono e oxigênio. Esse item é verdadeiro. O item 4. O espectro de infravermelho do biperideno mostra uma forte banda de absorção de 1.700 centímetros a menos 1, característico do grupo hidroxila. Calma, não é para morrer do coração. Calma, relaxa. É que nessa prova do ENAD ele deu uma tabela com os valores. Você só tinha que interpretar a tabela. Essa faixa de 1.700, ela é característico de cetona e não de hidroxila. Essa tabela ela foi fornecida na prova do ENAD. Portanto, esse item é falso. Bacana? Então, o que a gente achou, galera? Rapidola. A gente achou aqui a letra C, os itens 2 e 3. Aí eu considero agora nível house preto. Nível house preto, tá? Nível house preto, esse bonitão aqui. Olha lá, rapidinho. Deixa eu tirar aqui o... Tiro o apontador. Pronto. Nível house preto. Safo até o momento, galera. Tinha que saber muita coisa. Tinha que saber muita coisa. Tá bom de house preto? Caramba! Galera, até aqui tá na mão a parada. Beleza? Galera, rapidola. Ó, aqui tem a referência bibliográfica, tá? Isso aqui são livros interessantes para vocês lerem. Lembrando que esse livro aqui, o primeiro, ele tá em PDF para vocês no Siga. Bacana, legal. E, assim, rapidinho. A gente já vai embora, já acabou, 9h30, tal, de boa. Eu só queria uma ajuda de vocês aqui, rapidola, só para eu ver aqui Vou fazer um print aqui, rapidão. Deixa eu printar aqui que eu vou fazer o registro da chamada depois. Professor, só para avisar que a Juliana e o Luiz saíram um pouco mais cedo, mas eles estavam na aula. Ah, legal. Peraí. Repete os nomes aí para mim que saíram, por favor, Juliana. A Juliana e o Luiz avisaram no chat, mas eu não vi se teve mais alguém que saiu. Ah, tá. Bacana. Show. Então, o registro deles aqui. Galera, até o momento, alguma dúvida cruel? Dá para sobreviver? Quando eu começar a fazer os exercícios, eu chamo, professor. Por enquanto, tá tudo bonito. Tá legal, Mariana. Show. Ó, nesse PDF que eu mandei para vocês, tem uma bateria de exercícios pancada. Eu gostaria que vocês pegassem para fazer. Revisem os slides, revisem depois essa aula. E qualquer dúvida, durante a semana, não hesitem em mandar no WhatsApp qualquer dúvida que eu estou permanentemente à disposição de vocês. Beleza? Show! Muitíssimo obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham compreendido. E vamos arrebentar essa química orgânica esse ano aí, se Deus quiser. Galera, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado por me aturar esse tempo todo. Professor, o Tiago Henrique da Silva também, ele saiu antes, tá? Às 21h31, tá? Beleza, vou registrar aqui, Thiago Silva. Boa noite. Obrigado, Elaine. Boa noite. Boa noite, professor. Grande abraço. Tchau, tchau.